Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso ciclo de debates, Diálogos do Congemas. Hoje o nosso tema, Bases Estruturantes do Sistema Único de Assistência Social, Orçamento Público e Pacto Federativo. É por isso que nós convidamos pessoas muito especiais que são fundamentais na construção e na defesa do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Este momento virtual, como vocês já sabem, você que sempre nos acompanha aqui semanalmente, é uma realização do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil. Tem como objetivo promover o encontro, debate, o diálogo online entre gestores, especialistas, convidados, convidadas, e tem esse objetivo de discutir as ações em gestão, as incidências políticas, ações que defendam o Sistema Único de Assistência Social. Nós já contamos com a presença de vários interlocutores, interlocutoras, ex-ministras, defensor público, parlamentares. Tivemos a participação também da Unicef, que tem uma cooperação importante com o Congemas. Enfim, esse debate tem sido ampliado e você nos acompanha e também ajuda a construir os temas. O objetivo é fazer esse debate qualificado, trazer a informação relevante das ações que estão sendo feitas em defesa da assistência social. Portanto, tem também o objetivo de transparência e tem esse objetivo de construir uma coalizão de forças políticas que possam contribuir para recompor o orçamento da assistência social, manter o pacto que construímos no SUAS e por isso o debate de hoje. Diálogos do Congema é um canal fundamental de comunicação durante esse período de pandemia e nós estamos aí num momento em que a Covid-19 atinge toda a humanidade, mas afeta especialmente a população que vive em situação de maior desigualdade, vulnerabilidade, por isso a essencialidade, a importância dessa política que é estratégica na seguridade social mais ampla. E eu vou apresentar para vocês então, nosso convidado, as nossas convidadas, a Andréa Lawande, vocês já conhecem, é assistente social, é a presidenta do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, secretária municipal da Criança e da Assistência Social de São Luís do Maranhão. Obrigada, Andréa, mais uma vez por você arrumar um espaço no seu tempo e estar aqui conosco. Marcelo Garcia, assistente social, foi secretário nacional de Assistência Social, foi secretário municipal do Rio de Janeiro, também foi de Juiz de Fora, não foi? Acho que é isso, foi. Então já tem experiência de gestão municipal, já colaborou também em outros estados, em outros municípios, como consultor, tem ampla experiência em gestão pública e foi presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais, foi vice-presidente do Colegiado do Conselho Nacional de Assistência Social, é consultor na área. Obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui hoje. E também nós temos a satisfação de contar aqui com a presença da Márcia Lopes. Márcia Helena Carvalho Lopes, assistente social, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela foi secretária nacional de Assistência Social no momento em que iniciamos a construção do Sistema Único de Assistência Social. Foi secretária municipal em Londrina, vereadora, é consultora do Sistema ONU, integra hoje a Frente Nacional em Defesa do SUAS. Obrigada, Márcia, por estar aqui hoje fazendo esse debate conosco. Bom, o colegiado, o Congemas, tem liderado esse processo importante de interlocução com o legislativo. Talvez hoje seja o espaço de disputa na esfera pública do Estado pelo fundo público, mais importante hoje, inclusive de definição de políticas públicas. E também o Congemas tem liderado esse processo de construção de uma agenda e de integração com outras forças, com outros atores, que é fundamental para garantir a manutenção do SUAS e sua ampliação. Nesse contexto, que é um contexto de crise, que é sanitária, mas que se associa a uma crise econômica, social e ambiental. Os efeitos do desfinanciamento têm centralidade em todos os nossos debates aqui, todas as semanas. A ruptura do Pacto Federativo tem sido a tônica do debate também. São perversos esses processos, são políticas de morte, são políticas que inviabilizam serviços nos territórios mais desiguais e por isso nós precisamos reverter esse processo. Portanto, nós vamos fazer aqui esse debate ouvindo primeiro, um primeiro bloco, são 2 blocos, vamos ouvir as opiniões que nós acompanhamos em outros espaços, mas hoje aqui reunindo pessoas que têm uma opinião muito consistente e que contribuem para o SUAS. Andréia, as posições do Congemas nas instâncias do SUAS, elas têm sido
coerentes com aquilo que nós construímos no ordenamento jurídico do SUAS e com o projeto que foi construído de forma coletiva. Nós deveríamos hoje, você tem dito isso, né? Nós deveríamos hoje estar avaliando o SUAS, implementando metas do segundo plano decenal, avançando em pactuações, impactos para cofinanciamento de serviços não cofinanciados, enfim, não é o que está acontecendo, né? Como resistir e defender as bases do SUAS? Lembrar aqui, para quem está chegando na assistência social, o SUAS tem algumas bases que são fundamentais: repasse regular automático fundo a fundo, orçamento público, espaços de controle, de pactuação, enfim, como garantir as bases nesse contexto de tanta fragilização? Então, queremos te ouvir aí de início nesse primeiro bloco, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer imensamente ao Marcelo e à Márcia pela disponibilidade numa agenda tão apertada, mas poder contribuir, né? Marcelo, uma vez presidente, sempre presidente, esse lugar que ele é cativo, tá? Então, seja sempre muito bem-vindo ao espaço do Congemas, muito obrigada. E Márcia, nossa sempre ministra, né? Então, a gente agradece muito a disponibilidade de vocês, e a Juca, nossa mediadora, nata, ela já assumiu esse posto, então, ela está emprestada para outras organizações mediar debates, mas ela é daqui, só quer lembrar isso, tá? Então, assim, dizer que, quando se fala de enfrentamento, se fala desse cenário tão adverso que a gente está, um espaço de resistência que a gente tem criado, um espaço muito interessante tem sido esses momentos, um espaço de trazer pessoas que possam somar com a gente, que possamos fazer outros gestores brasileiros entenderem, né? Eu lembro que a cada momento que a gente vai atravessando, acho que o Marcelo lá na conjuntura dele, depois o Valde Osmar, né? Depois o próprio José, logo depois a Wanda, cada presidente que foi passando tinha um cenário que a gente entendia que era adverso, né? Eu fico preocupada, quem vem depois da gente, o que ela vai dizer que não é pior do que a gente está enfrentando agora. Porque quando a gente assumiu, lá em Minas Gerais, né, há 2 anos atrás, a gente tinha uma complicação muito grande, tinha se vindo de um processo, né, da presidenta sendo impeachmentada, tínhamos vindo de um processo muito complicado, mas nós temos um processo muito mais complicado agora, que é o desmonte do SUAS. E o desmonte do SUAS, é como a gente sempre tem trabalhado, ninguém assume isso, né? E tem sido um processo pelas bordas, um processo que a gente tem um enfraquecimento cada vez mais. A gente tem hoje, vocês estão acompanhando muito isso, né? Para além de uma disputa orçamentária e financeira, nós estamos disputando projetos dentro do próprio ministério, nós estamos disputando projetos no governo, um governo que está para lá de neoliberal, né? Pode até se dizer que mais que ultraliberal, para dar uns spoilers das novidades, um governo que primeiro apresenta um Renda Brasil, que depois não é mais esse renda, agora joga para o Congresso a decisão de criar um outro programa substitutivo do auxílio emergencial, e que simplesmente caiba ao Congresso dizer de onde é que vai sair esse dinheiro. Então, mais uma vez, alguma coisa costurada por fora, sem conversar com a equipe, sem conversar com quem, de fato, vai entender. Por que eu estou fazendo esse pequeno preâmbulo? Porque a gente vem entrando, quando se fala do plano decenal, se fala de cofinanciamento, nós já vimos numa luta muito grande, há mais de 2 anos, toda CIT, a pauta nossa é orçamento. Toda CIT é a recomposição, e tem sido aquele no apagar das luzes, com muita força junto ao parlamento, que tem sido nosso grande interlocutor, né? O Congresso tem sido um grande aliado, hoje, do SUS, e a gente tem feito esse canal, e nesse movimento inteiro tem sido aquele no apagar das luzes, o recurso entra no último mês do ano, e a gente sai lutando para reprogramar, para trabalhar, e tem que ouvir no ano seguinte que os gestores estão com altos saldos em conta por inoperância da gestão municipal, que não sabe gastar, e que essa é outra fala que está muito presente na nossa luta por orçamento e por recurso. Acho que quem está nos assistindo tem acompanhado. Nós fizemos, e a gente está aguardando só o retorno do presidente Rodrigo Maia, ele está afastado, problemas de saúde agora, né? Para poder receber o colegiado. Nós conseguimos assinar o PL 4292, que é o PL conseguimos colocá-lo na pauta de urgência do Congresso,
que é um PL que pedia a recomposição emergencial de 4 bilhões para o SUS. O que estima esses 4 bilhões? Ele estima demandas, nós temos nele dívidas anteriores, nós temos, além das dívidas, débitos passados, gestões passadas, nós ainda temos um processo muito complicado, que são aquilo que a Justimeire vinha trazendo, de serviços que nunca foram cofinanciados e que, no período da pandemia, ficaram muito mais evidente a necessidade de cofinanciamento, muito especial para acolhimento, população em situação de rua, visita no domicílio, uma série de situações que a gente se demandado cotidianamente, população em situação de rua. E nesse cenário, que novas demandas têm se apresentado, nós estamos vivendo ainda com os recursos extraordinários. Recebemos só recurso extraordinário, que ele é muito carimbado, já diz lá que é só para atenção à Covid. Para além disso, recebemos agora as parcelas a partir do mês de março, com 50% a 55% valores menores do que estava sendo previsto por nós, porque o valor nosso de cofinanciamento não fecha o orçamento desse ano. E, para nossa mais triste surpresa, a PELO de 21 já está 1 bi a menos do que essa de 2020 ainda. Então, é um cenário extremamente desafiador. Não estamos conseguindo falar em momento nenhum de expansão, quando, infelizmente, se aumenta a pobreza, se aumenta a demanda para a política de assistência. A Márcia começou a nos perguntar, nós estamos com um PL que a gente está lutando para tentar corrigir no Senado, que, mais uma vez, trazendo uma demanda para assistência que não é da assistência, que é um PL onde traz que a distribuição de equipamento de proteção individual, de máscara, de álcool em gel, se dê para a população mais vulnerável através do SUS, dos recursos do SUS, já não tem nem recurso, e a gente entende que isso é uma demanda da saúde, fazendo toda a interlocução para tentar corrigir esse PL. Então, e a gente quer agradecer a todos os secretários que já acionaram seus senadores, que já mobilizaram, o colegiado já saiu com a nota, já pedimos, conseguimos falar com a assessora do relator, pedimos a alteração, mas ainda há uma forma muito equivocada de entender que população vulnerável é população exclusiva da assistência social, como se a vulnerabilidade e como se a população ela não transitasse por todas as demais políticas. Então, nesse cenário de incompreensão ainda, e agora mais acentuado, da política de assistência, porque, para além disso, nós temos um ministério, né, que é o antigo Ministério de Direitos Humanos, que é da família, e não sei mais do que eu nunca lembro o nome do ministério todo, que tem vários projetos que concorrem com o SUS, projetos que concorrem diretamente com serviços que ofertamos. O cofinanciamento de LPI, que nós não temos na assistência, está sendo trazido por lá, e PLPIs que não são contabilizadas na assistência. Então, desse lugar, a gente quer trazer esse cenário mais desafiador que está, e que a forma de resistência nossa tem sido através do parlamento, tem sido com corpo a corpo com gestores, e por esses canais que a gente tem buscado, e muito mais ainda, parceiros tão aguerridos, como os companheiros que estão com a gente hoje, numa agenda tão apertadinha que vocês estão. Marcelo tem eventos daqui a pouquinho aí, mas casou o seu horário. A Márcia, coitada, vai me aguentar hoje e amanhã. Então, assim, é muita live, é muito lugar que a gente está participando, mas também a gente identifica e se ombreia com gente tão comprometida que faz a gente entender que não está sozinho nesse espaço. Muito obrigada mais uma vez a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, nós que agradecemos aí, André, a sua liderança e a André traz um panorama, né, daquilo que tem sido, né, bastante avaliado nacionalmente e que está exigindo muito do Congemas, né, tentar manter aí a sustentabilidade do SUS nesse cenário bastante adverso. E nós temos acompanhado muito as posições, Marcelo, que você tem manifestado nas redes, nos eventos, nos encontros, as críticas que você tem feito ao desmonte do Sistema Único de Assistência Social. Hoje nós estamos com desfinanciamento que você sabe que ultrapassa 60%, né? A Andréia colocou aqui, quer dizer, o orçamento desse ano é 1,3 bilhões e o orçamento para o ano que vem é 1 bilhão, pouco mais que 1 bilhão, e não há movimentos para recompor esse orçamento. Então, como que vai manter o patamar que se atingiu no SUS, né? O Conselho Nacional de Assistência aprova 2,7 bilhões de recursos ordinários
e que não são garantidos. Eu queria, assim, nós queremos te ouvir, né? Você que participou ativamente desse processo, das mesas de negociação, da construção do SUAS. Qual a avaliação que você faz das tendências hoje no SUAS? Por favor, Marcelo, obrigada aí pela sua participação. Oi. Obrigado, Cimeri, minha querida amiga Márcia Lopes, presidenta Andréia, né? A gente está vivendo esse momento e uma coisa foi positiva, né? A gente se uniu, né? Todo mundo se uniu para discutir uma questão comum que é a assistência social. Eu fui presidente do CONGEMAS de dezembro de 2004 a março de 2010. Foram 3 mandatos, né? Sempre numa colisão ampla, com Margarete Coutrin, do Maranhão, foi vice-presidente comigo, Rosemary, de Minas Gerais, foi vice-presidente comigo, Heloísa, de Niterói, foi vice-presidente comigo. Então, a gente fazia uma coalizão grande para poder participar das negociações. Eu queria falar para a presidenta Andréia, da história que ela está narrando hoje, da relação com o Ministério, nem sempre foi assim. Teve uma época muito boa, muito distinta sobre negociação e pactuação, né? Esse desmonte começa com o golpe de 2016. Né? Ele começa com o golpe de 2016, que não era só trocar a presidenta da República, era, sobretudo, entrar com uma agenda muito liberal no país. Eu acabei, por necessidade, de ler o livro da Margaret Thatcher, onde ela coloca o pensamento dela para os próximos 15 anos, já depois de 10 anos de ter saído do governo. E ela trabalha que o liberalismo é o seguinte: o indivíduo se vire. O indivíduo que quiser dar certo, ele se vira. A sociedade não tem a obrigação de colaborar com o indivíduo. Traduzindo o que a gente está vivendo, é a aposta no individualismo, ou seja, cada um se vire. A sociedade não tem que partilhar seus recursos, não tem que partilhar sua atividade, o governo não tem que gastar dinheiro com o indivíduo, né? Isso é muito forte no texto dela. Ela chama isso de individualismo, que com o individualismo se supera qualquer desigualdade. Isso é o liberalismo, né? Ou seja, é isso que o governo do golpe apostava, e o atual governo aposta muito mais, né? E o problema é que a gente, de 2016 para cá, algumas pessoas, e é importante que a gente diga isso, algumas pessoas emprestaram o seu nome para viabilizar esse projeto individualista, onde se espera que o indivíduo que nasce de uma criança negra, pobre, de uma favela do Rio de Janeiro, resolva por si só a vida dela, que o esforço dela vai dar conta de tudo, né? Esse é o pensamento do Guedes, esse é o pensamento do... Não sei nem se Bolsonaro pensa, mas, enfim, ele segue na toada. Mas era no governo... Vamos lembrar, quem deu os primeiros passos para o individualismo, quem deu os primeiros passos foi o governo Temer, que foi o golpe contra Dilma Rousseff. Eu nunca votei na Dilma e nunca votei no Lula. Márcia sabe muito bem disso. Mas fui contra o golpe, absolutamente fui contra o golpe, me aborreci profundamente com amigos que defenderam, que usaram de mecanismos perversos para derrubar a democracia no Brasil. E com derrubar a democracia no Brasil significava o quê? Tirar o pobre do protagonismo que ele estava tendo no país. Eu nunca neguei isso. Eu servi ao governo Fernando Henrique Cardoso, fui secretário nacional de assistência social, não me arrependo, tenho orgulho do trabalho que fiz, mas é indiscutível que o governo que nasce em 2003 e é tirado do poder em 2016, ele universalizou a proteção. Nós tivemos muito mais alunos entrando na universidade, nós tivemos alunos se formando na universidade, nós tivemos negros entrando na universidade, nós tivemos negro virando doutor. A classe média enlouquece. A lei de cota, por exemplo, eu tenho amigas minhas de classe média que têm filhas que colocam a culpa em negros ou em alunos que estudaram a vida inteira em colégio público das filhas não passarem na universidade pública. Elas colocam a culpa nos negros. A culpa é da cota. Né? Então, isso foi
depois do golpe, então, por exemplo, a Maria do Carmo Branco Carvalho tem profunda responsabilidade nesse processo do liberalismo, porque ela serviu ao golpe. E vinha servir de novo a Bolsonaro, como secretária de Diversidade Cultural da Regina Duarte, que foi brecada porque lá no passado fez parte do Comunidade Solidária. Então, assim, ela, no golpe, ela teve um papel fundamental para interpretar o Osmar Terra, o ministro Osmar Terra, no desmonte do SUS. O Osmar Terra, é preciso colocar bem os personagens nessa história. Ele desmontou o SUS. Não foi o Onyx Lorenzoni, foi o Osmar. O Onyx não sabe nem o que está fazendo lá. O Osmar foi ministro do golpe e voltou no Bolsonaro. Ele tem aversão à assistência social. Tanto é que ele tentou o tempo inteiro trazer programa da saúde e empurrar nos municípios. O Criança Feliz é um exemplo disso. Foi goela abaixo, tem que executar, porque ele gostava de trabalhar com primeira infância, era uma vontade dele, né? Ele me disse que não ia fazer a 17ª conferência, porque ele não ia gastar dinheiro dele para as pessoas criticarem o governo. Eu disse, Osmar, o dinheiro não é seu, né? E ele só se surpreendeu com a movimentação que teve do coletivo organizar uma conferência comunitária. Então, o que a gente está enfrentando nem sempre foi assim. Aí eu quero falar como era, para os que estão chegando. Márcia era secretária nacional quando eu assumi a presidente Congemas. Logo depois ela virou secretária executiva. Eu era do governo César Maia, pai do deputado Rodrigo Maia, secretário municipal lá na cidade do Rio de Janeiro. Ana Fonseca, que já morreu, do Bolsa Família, depois Rosane Cunha, a gente depois teve Ana Lígia, Rosilene, Oswaldo Russo, os secretários de assistência. Era impossível que um recurso do Ministério do Desenvolvimento Social fosse transferido sem pactuação na CIT e sem aprovação no Conselho Nacional. E era engraçado, às vezes, que estados e municípios se uniam e o próprio governo federal divergia. E a gente esperava o governo federal resolver seus problemas para pactuar. Não era no voto. Às vezes os municípios estavam divididos. Eu era de metrópole, tinha cidade pequena, as perspectivas são diferentes. Ninguém atropelava. Se precisava ficar 2 dias lá, a gente ficava. Ficava 2, ficava 3, mas saía com aquilo equilibrado, compactuado, entendendo o que a gente ia fazer. E eram desafios imensos. Vamos pensar aqui. Quando os CRAs têm divergência entre eu e Márcia, mas os CRAs nascem no Plano Nacional de Segurança Pública em 99 com outro nome, NAF, que entrou muito tempo depois ainda com o governo do PT, porque algumas cidades não queriam trocar o nome para CRAs. Eu, por exemplo, troquei rápido. Eu fui um dos primeiros a trocar de CRAs de NAF para CRAs. Achava que dava identidade para a política. Eles nascem em 99, mas em 2004, eles têm, quando aprova o SUAS na conferência de 2003, no início de 2004, a gente tem a discussão da política, e logo depois a gente tem, Márcia vai lembrar disso, a pactuação sobre os CRAs no Brasil. O que a gente pactuou? A gente pactuou para metrópole, para grande porte, médio porte, pequeno porte, e pactuou o seguinte, só ia receber, eu tinha direito a cidade do Rio de Janeiro tinha direito a 8 CRAs. Eu só ia receber o 9º quando todas as cidades brasileiras tivessem recebido. Nunca houve possibilidade de eu chegar no ministro Patrus ou na ministra Márcia, na época eu não peguei Márcia ministra, peguei Márcia secretária executiva. Eu nunca podia chegar e falar assim, me dá 10 CRAs aí. Isso não existia. Eu sei atualmente que o Onyx reúne para distribuir Bolsa Família, Márcia. No nosso processo todo de pactuação do Bolsa Família, que era pactuado muito mais, eu peguei muito mais o tempo de Rosane Cunha, para quem não está chegando agora, é o seguinte, o Bolsa Família era pactuado muito redondamente na CIT, com a presença de uma secretaria que podia fazer o que quisesse, porque ela não era ligada ao SUAS, mas a Rosane estava sempre na CIT pactuando. Eu tive uma época, Andréia, que falei com Rosane todos os dias. Todo dia tinha um problema para a gente resolver, porque tinha acusações completamente infundadas contra o Bolsa Família.
Tinha coisas do tipo, assistente social do Piauí está recebendo Bolsa Família. Aí eu falava, está recebendo porque ganha tão pouco que também é técnica e é usuário ao mesmo tempo, tem direito a receber. E era dito e feito. A gente enfrentava... E outra coisa muito da nossa época é que a gente enfrentava a imprensa juntos. Quando teve o problema do CNAS em 2008, o governo se uniu, e aí eu chamo municípios, estados município, estado e governo federal, se uniu para defender aquilo que estava acontecendo no CNAS. Não houve um abandono da situação. A gente estava junto em torno de um projeto, que era a universalização da proteção social. Mas a classe média não deu conta. Não deu conta porque ela não teve mais a empregada todo dia. Não deu conta porque a empregada queria voltar para dormir em casa, queria ter o final de semana para trabalhar. Não deu conta porque a própria empregada conseguiu estudar e conseguiu um outro emprego. Não deu conta, Márcia. Pensa, acostumada a empregada doméstica até 10 horas da noite lavando louça para a classe média, que se acha, que não se compreende classe trabalhadora, como diz a professora, eu vou lembrar o nome que eu estou esquecendo agora, de São Paulo. Não se acha classe trabalhadora só porque ganha 10 salários mínimos. Mas, no final das contas, tem FGTS, tem 13º, não é dona do capital. Né? Então, assim... A gente conseguiu avanço, a gente tirou o país do mapa da fome, e quando eu digo a gente, eu me sinto muito confortável, apesar de não ter trabalhado no governo do Lula e da Dilma, eu me sinto a gente porque a gente trabalhava nisso de forma muito conjunta. O CONGEMAS nunca teve uma vocação, pelo menos no meu tempo, nunca teve uma vocação, nos 6 anos, de ir contra uma posição do governo. Muito ao contrário. Eu era a ponte do governo com os partidos de PSDB, democratas. Eu fazia ponte sempre para resolver os problemas, para resolver os impasses. O que estava colocado ali era o avanço da proteção social. Mas aí vem o golpe. E o golpe desmonta a ideia de uma sociedade mais igualitária. Desmonta a ideia de que uma empregada doméstica tem o direito a não ser mais empregada doméstica. Desmonta a ideia de que uma criança negra tem o direito a ser médico. E aí eles não suportam, e aí eles voltam e desmontam o quê? O principal sistema que garantia a entrada na cidadania. Porque não é o SUS que garante, nem a educação. O pessoal da educação fica bravo comigo. Quem garantia a entrada na cidadania era o SUAS, que fazia busca ativa, que atendia no CRAS, que matriculava na escola, que garantia que as pessoas não fossem esquecidas ou invisíveis. Por isso que a gente expandiu tanto o CRAS de 2004 a 2010. Nós conseguimos universalizar, se não me falha a memória, Márcia, em 2008. A gente fazia contagem de população de rua, mas a gente não fazia contagem de população de rua para tirar a rua da população, porque a gente estava incomodado com a rua. A gente estava preocupado com as pessoas que estavam na rua. A gente queria saber quem era, de onde era, por que estava ali. A cidade do Rio de Janeiro fez 3 anos seguidos, nunca mais fizeram. Porque estão preocupados com a calçada, não com quem está na calçada. Então, assim, são momentos... Outro dia eu mandei um WhatsApp para a Márcia com uma foto, parece que, assim, o meu mundo acabou. Assim, o mundo que eu vivi parece que não existe mais. E foi tão de repente... Em 4 anos, a gente está vivendo assim, queda no orçamento do SUAS. Isso era impossível. Nem que aumentasse 100 milhões, ia aumentar. A gente tinha expansão para fazer, tinha compromisso do primeiro plano decenal. O primeiro plano decenal, eu acho que é de 2005, 2006, a cabeça vai ficando perdida, mas assim, a gente tinha um compromisso para cumprir, né? As metas para alcançar. A gente conseguiu, eu consegui ver, Márcia conseguiu ver, Cimério conseguiu ver, eu não sei o tempo que a Andréia está no movimento, mas eu consegui ver toda a cidade brasileira tão CRAS. Funcionando. Porque hoje até pode ter, mas está sem técnico, não está recebendo dinheiro. Porque cidade pequena não consegue se virar como cidade grande, ou como metrópole. Não consegue fazer concurso público. E aí vem uma outra questão, eu não sei qual é o meu tempo, mas só uma questão que eu queria chamar a atenção da Márcia, da Juciméria e da Andréia, para estarem atentos. O desmonte é progressivo. Eles não vão dar trégua. E nós somos minoria.
Eu já sou minoria desde que nasci, né? Então, assim, estou acreditando que vale a pena lutar. Outro dia eu recusei dar uma entrevista para o Jornal Nacional por uma questão de ética, porque envolvia uma pessoa que eu conhecia. Aí o jornalista me mandou um WhatsApp dizendo: mas pena que você não quer dar entrevistas, mas você me ajudou muito com um livro que você escreveu, etc. Isso, a gente vai vendo que a gente vai mexendo na vida das pessoas. Eu já entrei no jornalismo fora do armário, ele falou para mim. Foi por sua causa, né? Pena que eu não vou poder te entrevistar. Falei assim, tem valido a pena a luta que a gente está travando, né? A gente está mexendo na vida, no comportamento das pessoas, tem valido a pena. Mas nesse momento a gente é minoria, né? A ideia do individualismo, cada cidadão é responsável por si, está prevalecendo. E não é cada família, não. É cada cidadão. O filho não tem relação com a mãe. A lógica que se impõe é do individualismo que a Thatcher tanto pregou durante a permanência dela no governo e impôs lá. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. E aí faz o quê? A gente se une, a gente grita, a gente berra, a gente fala com os jornalistas. Agora, é raríssimo abrirem espaço para a gente em jornal. A Tereza Campelo estava me contando outro dia, não é por falta de escrever. Os jornais não publicam. A gente, Márcia conseguiu, eu conseguiu, a gente tem canal ali com a Globo News, fica atormentando a vida de jornalista para falar o que é verdade, o que não é verdade, mas a gente está muito... talvez onde a gente tem errado, eu falei isso outro dia com a Tereza, onde a gente tem errado foi na comunicação durante os últimos anos, de não ter comunicado para a sociedade o que era inclusão e proteção social. E aí a gente está agora, parece que a sociedade não percebe. Aí eu estava falando agora, antes de vir para cá, sobre a história do teletrabalho, né? Que todo mundo está cantando e decantando o teletrabalho, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falando assim, é bom para o andar de cima, para o andar de baixo é péssimo. Porque as copeiras estão sendo mandadas embora, os porteiros estão sendo mandados embora, os serventes estão sendo mandados embora, os restaurantes aquilo estão fechando. Depois vocês vão reclamar que as ruas estão cheias de pedintes ou de camelô. Porque também tem isso. Não querem o teletrabalho, mas não querem gente na rua pedindo dinheiro, não quer gente na rua montando barraquinha de venda de camelô, pano de prato, pano de chão, etc. Não querem. Querem uma vida que não... Querem um país que não está... Eles construíram dentro do impossível. E aí tem muito desafio. Agora, tem um pior que vem por aí. Esse é o pior, que é a reforma administrativa. Esse mata de vez a gente. Porque tira... Olha, gente, vamos lá combinar. Todo mundo que fez concurso público e é estatutário, fez concurso público e passou, não foi indicação política. Foi lá, se inscreveu, fez o concurso, passou, é servidor público. E tem independência no laudo que vai dar, na nota técnica que vai fazer, segura corrupção, segura devaneio político do político da vez. E estão traduzindo o servidor público para a sociedade como vagabundos, como oportunistas, como se a gente estivesse fazendo, como se a gente ganhasse, eu não sou servidor público, mas como se a gente ganhasse dinheiro, assim, é uma mesada, que ninguém nota onde a gente trabalha, as condições que a gente trabalha, o crash que a gente trabalha, as dificuldades que a gente enfrenta, a população que a gente atende, né? E estão nos tratando como se nós fôssemos oportunistas. Estamos sugando o dinheiro do povo brasileiro ao ser estatutário. E a reforma administrativa vem para matar a independência do trabalhador do SUAS. Hoje saiu uma notícia muito grave sobre o BPC, não sei se Márcia viu. Eu entendi a notícia dizendo que o BPC vai descontar do valor as despesas médicas do idoso e da pessoa com deficiência. Então, foi na farmácia popular pegar um remédio, desconta no valor do BPC. E querem que o assistente social faça controle disso. Nós estamos voltando lá nos anos 70. Eles estão propondo que a gente veja se o cidadão foi na farmácia, controle quantos remédios de hipertensão ele adquiriu e desconte no BPC. Não, é todo dia uma porrada para a gente desanimar. Mas o problema é que a gente não desanima.
né? Essa é a nossa diferença. Eles estão brigando com as pessoas erradas, porque a gente não desanima. Então, assim, amanhã já tem que começar porrando a ideia de que, veja bem, amanhã a gente tem que começar a falar assim, o que estão querendo é tirar dinheiro de idoso e deficiente físico. E tem uma outra coisa inconstitucional, o SUS e saúde pública é universal. Como é que eu vou controlar? Vou descontar? Eu vou descontar o remédio de hipertensão do benefício do BPC? Mas eles propõem, Jucimere, eu já vou terminar, eles propõem acreditando que a gente vai engolir. O Bolsonaro, quando jogou os papel tudo para o alto, nervoso, não me fala mais em Renda Brasil, eu comemorei e celebrei, Márcia ficou menos celebrativa e Tereza também. Eu falei assim, nada, só dele jogar esse papel para cima e dizer não tem mais Renda Brasil, o dia para mim já foi maravilhoso. Eles vão inventar outra coisa, a gente vai porrar, vai para o fronte, vai confrontar. Mas naquele dia, ele desqualificou a equipe econômica e, Márcia, onde que pode que o Ministério da Economia pauta o debate social no Brasil e o Ministério da Cidadania, que de cidadania não faz nada, não dá uma palavra sobre a política social brasileira? Eu nunca vi uma pessoa do Ministério da Cidadania dar uma palavra sobre o debate social brasileiro. Eles estão tudo lá, trancado, segurando o cargo, emprestando o nome para viabilizar isso. E fazendo CIT a fórceps, porque os secretários me contam que a CIT sai a fórceps, porque por eles não faziam. Então, terminando, eles estão brigando com as pessoas erradas, eles pensaram que a gente ia se aquietar, nós não nos aquietamos, nem no golpe, e nem agora nesse governo fascista, a gente não se aquietou, a gente e não vai ficar, não vai. Eu tenho um desassossego que não, se depender de mim, eles vão se tornar. O Onyx me bloqueou no WhatsApp dizendo que eu não era patriota, entendeu? Que eu fazia essas críticas para ele, até que ele não deu conta. Ele me bloqueou no WhatsApp, não dou mais conta de conversar com um antipatriota. Bloqueou, direito dele, o WhatsApp é dele, mas enquanto pude, eu disse para ele que ele estava fazendo, estava implantando uma política, não estava implantando política nenhuma, estava desmontando uma política pública importantíssima e servindo a um fascista, né? A um homofóbico, a um machista, né? E a outras coisas que só quem tem imunidade parlamentar pode falar, né? Então, a um racista, né? É isso que a Damares é um péssimo exemplo para o Brasil. É um péssimo, porque ela eu não tenho nada contra a fé dela, meu irmão é pastor, está ótimo, ele lá, eu cá, a gente não discute religião, mas a Damares traz a fé dela para dentro da prática pública. Isso em qualquer lugar do mundo, onde o Estado seja laico, seria uma improbidade administrativa. Ela trata isso como normalidade. Então, gente, eu só acho o seguinte, secretários, técnicos, eles estão querendo desmontar a política pública, só que eles não sabiam com quem eles iam lidar. Eles não conheciam o Marcelo Lopes, eles não conheciam Tereza Campelo, não conheciam porque nunca se preocuparam com a questão social no Brasil. Não conheciam o Jucimere, não conheciam o André, Rosilene, Ana Lígia, não conheciam um monte de gente que está preparado para enfrentar a cada desafio que vier. E a gente vai enfrentar todo desafio que vier, a gente vai enfrentar, sem nenhum medo. A sociedade civil do CNAS, que a Margarete está aqui falando, foi guerreira, entendeu? Margarete da Laruvera, lá no Rio de Janeiro, guerreira, lutando pelas questões. Um monte de gente está envolvida sem medo. Medo nenhum. Né? Eles acham... Márcia, só para terminar, eu acho, às vezes, que eles acham que eles iam nos vencer botando medo na gente. Nunca tive medo dessa gente. Nunca tive um pingo de medo dessa gente. Pode vir, entendeu? Pode vir. E eu tenho liberdade total para fazer esse debate, e faço, e brigo, e grito, e escrevo, interfiro na imprensa para dizer o que está acontecendo, e vou continuar fazendo isso até o dia que a gente conseguir vencer esse projeto fascista e liberal. Porque a gente está enfrentando dois projetos complicados, o projeto liberal e o projeto fascista, que estão juntos. Aí piorou. Porque no Temer era um projeto liberal, mas não era fascista. Agora a gente tem o fascismo junto. Então a briga dobrou.
né? Mas a gente está preparado para... É mais ou menos para terminar. Pode vir quente que eu estou fervendo. Obrigado, eu estou aberto ao debate que vocês quiserem fazer. Estou aqui. Até o final. Muito bom. Ótimo, Marcelo. Acho que, para você que está chegando agora, nós estamos fazendo um debate aqui, Diálogos do Congemas. Ouvimos a Andréia, que é a presidenta do Congemas, né? Trouxe aí um panorama que mostra, né, os ataques ao SUAS, a questão orçamentária como central, mas não é só isso, ela chama a nossa atenção que é uma questão de disputa de projetos, né, para o Brasil e para a política de assistência social. Você ouviu agora o Marcelo Garcia, que foi secretário nacional de assistência social no governo Fernando Henrique Cardoso, foi gestor municipal, presidente também do Congemas, e parabéns pela sua coragem, Marcelo, de fazer o debate, mostrar o debate ou a realidade, né, do ponto de vista político, como ela é, né? Traz a crítica à meritocracia, ao individualismo, às políticas colonizadoras voltando, higienistas, né? Além do que o Marcelo chama atenção para as políticas, para o desmonte que durante o Osmar ocorreu, né? Logo após o golpe. Também as propostas de políticas para a saúde mental, na assistência social e outros exemplos, né? A filantropização veio muito forte, né? Em detrimento de um sistema estatal. E isso deve ser motivo, né, da nossa... Nós precisamos discutir e aprofundar. Queria chamar também a atenção da distribuição do Bolsa Família, não de uma forma republicana, com critérios técnicos. Lembrar vocês também que vão ouvir agora a Márcia Lopes, que foi ministra, secretária nacional. O consórcio do Nordeste, Marcelo, identificou que alguns governos estavam recebendo mais beneficiários de estados, dependendo da aliança política, mais benefícios em detrimento da região Nordeste. Isso foi denunciado pelo consórcio, os governadores e a governadora entraram com uma ação no Supremo e logo no início da pandemia foi interrompido pelo Supremo qualquer retirada de famílias do Bolsa Família. Mas é evidente que isso mostra o racismo de Estado, tudo que você aqui muito bem abordou, né, que é uma questão de racismo estrutural, de uma elite que se incomodou com os avanços que tivemos, né, em termos de políticas públicas. Acho que foi uma brilhante fala aí que coloca os desafios que se colocam, né, nessa aliança, como você muito bem falou aqui. E agora nós vamos ouvir a Márcia nesse bloco, são só 2 blocos, né, um bloco de conjuntura e outro de desafios, né, colocando mais a agenda de forma mais pragmática. Bom, Márcia, uma das primeiras medidas do governo Lula, e o Marcelo fez aqui uma excelente análise, traz a memória do SUAS. Para quem não conhece a história da política de assistência social, deve depois ouvir essa live, que a gente traz elementos importantes. Uma das primeiras ações do governo Lula foi transformar a rede SAC, Serviços de Ação Continuada, em serviços continuados, né? Rede SAC antiga, da LBA ainda, Legião Brasileira de Assistência, que tinha serviços, cofinanciamentos muito pontuais, que dependiam das alianças políticas, dos parlamentares, e por decreto, em 2003, logo nas primeiras ações, o governo Lula foi transformar esses serviços em ações continuadas. E depois, obviamente, que uma série de dispositivos, a própria política nacional, né, desde 2004, vem construindo a arquitetura do SUAS. Então, nós queremos te ouvir, Márcia, você, com toda a sua experiência de gestora, né, como que você também avalia, faz análise desse panorama, que nós já podemos ouvir aqui as análises da Andréia e do Marcelo. Por favor. Obrigada, Márcia, pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Boa tarde a todas e todos que nos assistem, que também, né, de todos os cantos do Brasil, têm demonstrado muita resistência, muita disposição para a luta, né? E não é uma luta qualquer, é uma luta que, como o Marcelo, a Andréia, a Jucimere já se referiram, é uma luta que vem tentando romper, né, com um processo desde o descobrimento do Brasil, não é? Com esse processo de criminalização da própria vida das pessoas, não é? E, de fato, de tentar justificar, não é, a banalidade da vida destas pessoas e que, de fato, quem não tem acesso, quem não pode consigo próprio, tem que se conformar e tem que viver do jeito que der, não é? Então, eu quero dizer da alegria também de estar aqui partilhando com você, Andréia, presidente do Congemas, gestora municipal, com quem eu já tive, né, a possibilidade de muitos encontros presenciais e de compartilhar uma agenda de lutas, né, em defesa
da assistência social, e não só, não é? Em defesa dos direitos, da democracia, da justiça, não é? Desse país que a gente sempre sonhou. Marcelo Garcia, não é? Outro colega assistente social com quem eu tive, sem dúvida, não é? O prazer e a possibilidade de convivência, não é? No período, desde que eu assumi a Secretaria Nacional. Eu me lembro que eu assumi no início de fevereiro de 2004, 2 ou 3 dias depois, o Marcelo estava lá para a gente discutir o abrigo Cristo Redentor no Rio de Janeiro, não é isso? Então, como o Marcelo já retratou, acho que foi uma experiência, né, de convivência, de troca, de debates, de críticas, muito, muito importante, sempre muito respeitoso. Então, é sempre bom, né, ouvir essa história que o Marcelo narra, e eu tenho feito isso em muitas lives, porque o que a gente esperava? Que nunca nós fôssemos viver piores retrocessos do que antes da Constituição de 88, né? Nós imaginávamos que as instituições, os governos, os trabalhadores, os usuários, as entidades, os conselhos, fossem ter sempre referências positivas e referências que puxassem, que alavancassem a consolidação da política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social, da perspectiva da universalização, né, de poder fazer com que os serviços da assistência social chegassem em todos os municípios brasileiros, sem titubear, né? E, no entanto, né, para nossa tristeza, né, mas não para o nosso desânimo e desistência, né, nós estamos assistindo isso tudo que o Marcelo aí tão bem pontuou. E é fundamental que a gente resgate isso para as atuais gerações. Eu converso muito, e todos nós aqui conversamos muito, com trabalhadores, com estudantes, com profissionais de outras áreas, com os usuários, com os conselhos, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, e a gente percebe que muitos deles não têm, nem sabem, nem conhecem essa história do que era a ação da LBA, do que era a ação das primeiras damas lá atrás, não é? E do que era essa grande desresponsabilização do Estado ao longo de muitas e muitas décadas no Brasil, onde, de fato, as pessoas e os usuários tinham que se colocar na condição de seres inferiores mesmo, não é? Por isso que é tão difícil a gente tirar da boca das pessoas quando elas dizem ajuda, não é? Quando elas dizem de como isso é importante, quando elas dizem até da dependência que elas têm, né? Quer dizer, nós trabalhamos e nós lutamos muito, sem dúvida, Marcelo é dessa geração, não é? Jucimere e Andréia mais novas, não é? Mas conhecem muito bem o que nós fizemos até a Constituição de 88, para a gente chegar na Constituição de 88, no artigo 6º, estabelecendo os direitos, e no capítulo da ordem social, estabelecendo a assistência social como política de Estado, né? E no período em que em 93, na aprovação da LOAS, eu era secretária municipal de assistência social, Marcelo era secretário nacional. E havia uma grande mobilização nacional. Nós precisávamos, né, implementar a Lei Orgânica da Assistência Social. E a gente fazia muito diálogo. Eu me lembro, a gente subia numa Kombi aqui da universidade e ia para os municípios falar o que era a LOAS para os prefeitos, não é? Falar que era fundamental criar uma lei municipal, que tinha que ter conselho, que tinha que ter orçamento próprio, que as pessoas que estavam naquele município tinham o direito de se sentir pertencentes, não é? À sua cidade, respeitado nas suas diferenças, na área rural, urbana, nas comunidades indígenas, como temos uma aqui, próxima a Londrina, uma comunidade caingangue, não é? E que nunca o Estado tinha chegado lá. E o Brasil afora assim, né? Então, esse movimento que nós vivemos, ele foi fundamental, até chegar, não é, de fato, em 2003, na 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, onde a gente teve a condição
de deliberar pela implantação do Sistema Único de Assistência Social, que a gente também não sabia muito por onde a gente ia. Nós sabíamos que tinha que ter um sistema descentralizado, nós sabíamos que o Estado tinha que se comprometer com o orçamento, nós sabíamos que os municípios tinham que ser respeitados, que os prefeitos, independente de partido, me lembro, Marcelo falando disso, né? Quer dizer, desse espírito republicano que o Lula falava para nós todos os dias. Me lembro que ele se reuniu uma vez com mais de 500 prefeitos, e um prefeito do PSDB de uma cidade ribeirinha disse: eu não sou nem louco de falar mal de você, você que pela primeira vez colocou luz, energia, a população esse ano assistiu à Copa do Mundo por conta deste programa, não é? Então, enfim, nós podíamos ficar aqui muitas horas do dia, né? Falando um pouco dessa história, e há muitas mãos, né? Foi, de fato, uma história que veio dos profissionais, das categorias, das universidades, dos movimentos sociais, dos sindicalistas, das mulheres, da juventude, quer dizer, de um conjunto de coletivos que aspirou no Brasil que a gente estruturasse o Estado democrático de direito, e que havia aí, né, uma grande dívida social, porque nós tínhamos lutado pelo SUS, nós tínhamos lutado pela LDB, nós tínhamos lutado pelo Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, do Estatuto da Terra, e a gente sempre via, né, que a assistência social era aquele caos, né, nos municípios, onde tudo era muito pequeno, tudo era descontinuado, tudo era provisório, tudo era apartado, nem intelectual de debate da assistência social. Quer dizer, a gente faz algumas coisas aqui, alguns programinhas ali, e isso não bastava, claro que não. E nós tínhamos essa consciência. Por isso, né, a gente, depois da Constituição de 88, sem dúvida, marcamos um novo tempo para a assistência social, mas ainda tinha muitas dificuldades, né, em relação à visão dos parlamentares, em relação à visão dos gestores, né, em relação àquilo que precisava ser estruturado. E eu me lembro que o Patrus assumiu como ministro em 2004, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi criado em 2004, né? A Benedita tinha ficado como ministra em 2003 no Ministério da Assistência Social, e ela concluiu com a Conferência Nacional em dezembro de 2003. E quando eu assumi como secretária nacional, eu me lembro que um dia eu fui né, sabendo o que estava acontecendo, e eu disse para o Patrus: se você quiser ser aplaudido de pé, por onde você for, você fala que a partir de agora os serviços serão continuados. Porque a nossa grande luta, né, de quem estava nos municípios era isso. A gente tinha que gastar o dinheiro até dezembro, que não gastasse tinha que devolver, e no ano seguinte, sem saber se a gente ia continuar ou não, né, em janeiro, fevereiro, março, abril, quando se aprovava o orçamento. Então, sem dúvida, você perguntou isso, né, Jucimere, para a gente até entender que a concepção da assistência social, ela vai se convertendo concretamente a partir daquilo que a gente ouvia dos gestores. E por isso o Marcelo, né, dava tanto trabalho e mobilizando os gestores e cobrando a gente, né, no sentido de que precisava acontecer, que naquele momento ou a gente conseguiria, de fato, implantar, né, um sistema e atender aos municípios, e aí o debate era quente, né, seja na CIT, seja no Conselho Nacional de Assistência Social. Eu fiz questão de ser membro do Conselho Nacional de Assistência Social, isso é fundamental, né? Me lembro que também, uma vez o Patrus falou, é melhor ser presidente do CNAS do que ser ministro, porque o CNAS tem mais poder, e eu disse para ele, é isso mesmo, o CNAS é o órgão de deliberação da política, é a autoridade máxima. E aí, claro, que a gente agora vê essa tragédia, né? Margarete lembrando aí que a sociedade civil se levantou não, né? Desligou a internet, saiu, né, da reunião por absoluto desrespeito aos debates hoje no CNAS. Então, ou seja, desde o início, em abril, essa normativa foi publicada, e a gente,
né, já trabalhando o orçamento, já alterando a estrutura do orçamento, na perspectiva do que era a Política Nacional de Assistência Social, já retomando, né, e formulando uma nova Política Nacional de Assistência Social, depois a NOB RH, enfim, não vou ter tempo para contar tudo aqui, mas para dizer que este processo ele foi partilhado. Para nós, o Pacto Federativo, ele sempre foi sagrado. Não havia como o governo federal se legitimar, não havia como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome legitimar uma política nacional sem os estados e municípios. Sejam os governadores, sejam os secretários, sejam as entidades, os movimentos sociais, e a mesma coisa todos os municípios brasileiros. Então, para nós, não tinha nenhuma dúvida de que nós ficaríamos 2, 3, 4, 5 horas debatendo como construir, né, determinadas pactuações para fazer valer a Lei Orgânica da Assistência Social, para fazer valer, não é, o direito ao acesso aos serviços socioassistenciais. E a gente sabia que não ia ser fácil. Nós começamos com 8 bilhões de orçamento. Quando eu saí em 2010, que eu fui ministra, o orçamento era 42 bilhões. Quando Tereza Campelo saiu, o orçamento era 84 bilhões. Na minha conta, o orçamento deste ano deveria ser, no mínimo, 112 bilhões. E quanto é o orçamento? É 53, quer dizer, um corte de 60%. Então, da mesma forma como o Marcelo, né, a gente chegou e a Andréia fala isso o tempo todo, a Jucimere fala isso o tempo todo, né? Quer dizer, nós jamais esperávamos, né, que um golpe fosse tentar, né, destruir um sistema que amadureceu, que se estruturou tão rapidamente, que teve adesão, né, dos estados e dos municípios. Quer dizer, nós normatizamos, nós regulamos, nós criamos uma lei do SUS, nós atualizamos a Lei Orgânica da Assistência Social. E aí, né, e fizemos isso de uma forma pactuada, comprometida, democratizada. Nós chamávamos os deputados de oposição e nós dizíamos, olha, nós vamos pagar 100% das emendas parlamentares. Agora, essas emendas têm que ser dirigidas às demandas que os municípios têm. E isso tem que passar pelo Conselho Municipal. Isso tem que respeitar o Plano Municipal de Assistência Social ou o Plano Estadual. Porque a gente sempre foi muito crítico às emendas parlamentares, né? Porque a gente só tinha isso na política. E a gente fez avançar, evoluir o orçamento e fazer um debate qualificado com o Legislativo. E assim, a gente teve muito apoio, né, do parlamento nesse período tão importante. Infelizmente, né, eu me lembro, o atual presidente era deputado federal, e uma das vezes, foi a única vez que eu me lembro que a nossa equipe foi falar com ele, e ele para tramitar um projeto da segurança alimentar nutricional, da alimentação escolar e da agricultura familiar. E ele simplesmente disse à equipe, se é programa do atual governo, eu não aprovo, eu não concordo, eu sou oposição. Então, está aí, né? Está aí, infelizmente, está aí o que está acontecendo agora. Seja desde o Temer, né, e com Osmar Terra, não preciso mais dar as qualificações, o Marcelo já deu, né? E agora, com o governo do atual presidente, esse total desmonte, destruição, desfinanciamento. E, assim, é muito difícil, né? A gente está agora exatamente trabalhando, já falei, nós temos conversado, já falei com o Marcelo, com muitos deputados, Jucimere, Andréia, Congema, Zé Cruz, está todo mundo aí, a Frente Nacional em Defesa do SUS, para que a Câmara aprove a lei, né, 4292, que assegura 4 bilhões para os municípios. Isso é para os municípios respirarem, isso não é expansão, isso é para que os serviços não fechem, isso é para que as pessoas, a população de rua, as famílias, nesse momento tão dramático da pandemia, tenham de fato acesso à atenção básica daquilo que eles têm direito de ter. E hoje, né, nós estamos agora, nesse momento, lá no Senado, com um projeto de lei 3229, que faz exatamente o contrário, né?
que sugere, altera a Lei Orgânica da Assistência Social para autorizar que o recurso, que a assistência social compre, utilize o recurso da assistência social para comprar máscara, a Andrea já falou disso, e álcool em gel. De fato, nós sabemos que as pessoas não deixam de usar álcool em gel e máscara, não só porque não está à disposição. E o que não está à disposição, isso é uma responsabilidade pública, não tem dúvida. Nós vivemos um período de excepcionalidade, e esse recurso tem que existir, sim, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Agora, querer tirar isso da assistência social, isso é inadmissível, é incompreensível. Quer dizer, nós estamos vendo, todos os planos de contingência no país estão colocando a saúde e a assistência social como as duas áreas essenciais. E é isso que a gente tem conversado com a própria Globo News, com os comentaristas, enfim. Quer dizer, é preciso dar, de fato, visibilidade e legitimidade a quem sabe fazer, a quem está lá na ponta, as equipes dos CRAS, dos CREAS, dos Centros de População de Rua. E, então, é claro que para nós que vivemos esse tempo, é muito difícil, né, enfrentar agora, né, esse total desrespeito, não é, e essa forma, né, grosseira de tratar, na verdade, a população brasileira e todos os sujeitos de direito da assistência social. Nós bem sabemos que nós chegamos a 100 milhões de pessoas, com certeza, que hoje demandam dos serviços da assistência social em cada estado do Brasil. Então, o que eu espero é que, mais uma vez, quero parabenizar, né, o Congemas e a Jucimere, que está aí sempre mediando, né, e que a gente mexa, nós temos que mexer com os brios, né, dos parlamentares, dos trabalhadores, de todos os nossos representantes. Quando as pessoas falam, mas agora o presidente tem o centrão. Bom, mas os deputados não caem do céu, os deputados vêm dos seus estados, os deputados vêm com o voto da população. Como é que nós vamos fazer para essa população compreender o que está acontecendo e dizer, não, deputado, você lá no Congresso tem que votar a favor da gente, tem que votar para ter recursos na assistência social, para que eu possa ser atendido no CRAS, para que o Bolsa Família chegue, para que o BPC chegue. E isso que foi falado hoje, né, anunciado do BPC, é mais uma sandice, uma dúvida, e é mais um debate que nós temos que pôr na nossa pauta. A gente sabia, o Guedes, não é de hoje que ele está incomodado com os bilhões, né, que se gasta, que se investe nas pessoas idosas e com deficiência do BPC. Então, isso está na cabeça do governo. O governo, ele quer dar um jeito de fazer todo o desmonte, por isso que o Renda Brasil deu água, né? Porque eles deram tão na cara do desmonte que eles queriam fazer em todos os outros programas que não sustentaram, né? E é isso mesmo, nós temos que continuar nessa linha. Nós construímos essa história juntos, muita gente, quem tem compromisso com os trabalhadores, com as mulheres, com todos os segmentos, não é? Com a cidadania, e nós vamos enfrentar, nós não vamos entregar isso, não é? Para um governo que tem um tempo e tem um prazo, e a população sabe, né, o que está acontecendo hoje no Brasil. Inclusive, a consequência da pandemia, muito em função dos desmandos, em função da irresponsabilidade de um presidente que não tem nenhum apreço pelo povo brasileiro, infelizmente. Obrigada, Ju. Bom, obrigada, Márcia. Nós te agradecemos, acho que essa sua fala final é um pouco também a tônica de muitos debates que temos feito aqui, e inclusive com representação de movimentos sociais, né? O que nós chamamos em direitos humanos da ação do Estado, né? Daquilo que o Marcelo muito bem aqui também colocou. Por ação ou por omissão, isso chama-se necropolítica, política de morte, né? E não é essa a política que nós queremos para o Brasil. Então, essa polarização, ela é importante. Nós temos, de um lado, setores conservadores, que sempre apostaram na manutenção de uma política racista, né, colonizadora, e
um campo reacionário, um conservadorismo e um campo reacionário. Com reacionário não tem nem diálogo, porque o que eles querem é eliminar, né? Do outro lado, um campo progressista, um campo que defende direitos, que defende o Estado democrático de direito, defende a diversidade, reconhece as desigualdades históricas e sabe do papel das políticas e das reformas estruturantes, daquilo que é necessário fazer no Brasil para descolonizar e para tirar o Brasil desse lugar de 8º, 7º em desigualdade no mundo, segundo o relatório recente das Nações Unidas, né? E construir, de fato, um país igualitário. E o Marcelo, agora nós vamos para a fala final, né? Falando um pouco dos desafios, vamos ver o Marcelo, a Márcia e a Andréia vai encerrar a nossa live de hoje. O Marcelo, ele sabe da importância dessas articulações, dessas coalizões, né? O Legislativo, Marcelo, se posicionou com relação às fragilidades do SUAS, e você sabe bem que você é um dos articuladores nesse campo, inclusive fundamentando a agenda social, que é uma agenda que foi construída no âmbito do Legislativo, justamente porque o Executivo não estava, enfim, avançando na política de assistência social. Eu ouvi, né, várias matérias do presidente Rodrigo Maia na época, fazendo referência a você, às suas análises e a importância do Legislativo dar uma resposta, né? Então nós tivemos, a agenda social é um exemplo, outros PLs, como aqui nós estamos numa forte incidência, o PL 4292 é uma proposição do Congemas, conta com a articulação das frentes dos fóruns, trabalhadores, usuários, né? Resultou na assinatura de requerimento de urgência e tá para ser discutido, como a Andréia falou no início aqui, com o presidente Rodrigo Maia, a importância desse PL. E nós sabemos da importância do seu papel nesse campo, de construir esse consenso, essa sensibilidade no campo legislativo, para que esse PL seja aprovado, assim como a recomposição do orçamento da assistência social. Como foi dito aqui, o orçamento está com corte e a previsão do próximo ano é pior. Nós estamos, Marcelo, com um repasse, você sabe disso, você é consultor, acompanha, né, atua na área, atrasados, não tem regularidade no repasse. Por isso, para quem está chegando, nós discutimos aqui, estamos discutindo o Pacto Federativo, vem de um federalismo cooperativo, entes federados com responsabilidade, descentralizado e participativo, instâncias de controle, de participação, de pactuação, e isso está sendo bastante fragilizado. Então, nós queremos te ouvir nesse final, com relação aos desafios, né? Como você avalia daqui para frente, então, que podemos... Você já deu algumas pistas aqui, já deu algumas ideias e se comprometeu. Mas daqui para frente, como nós podemos atuar, especialmente junto ao Legislativo, para garantir a sustentabilidade do SUAS, revogar a emenda constitucional e avançar aí naquilo que, como você muito bem disse, não esperavam que contariam com tanta reação por parte da sociedade, né, na defesa do SUAS. Olha, o Rodrigo Maia, eu acho que tem sido um parceiro, né? Ele é de um campo liberal, mas ele tem uma... Por criação, é filho de exilado da ditadura, nasceu no exílio, né? O pai viveu no exílio, então ele tem uma... Lá dentro dele, ele tem uma perspectiva, e ele fala isso, né? Ele não banaliza o direito social. Temos outros parceiros, que eu vim para Palmas hoje conversar com a senadora Cátia Abreu, que é uma pessoa que mobiliza também, está muito mobilizada para essa discussão. Agora, eu tenho dito, Márcia, que é mais ou menos o seguinte: como não existe ninguém no Ministério da Economia que tenha respeito pelo brasileiro, eles pegam os programas que tem na saúde e na assistência, vê assim, programa de hanseníase, 15 milhões, corta. Eles não conseguem entender que aquele dinheiro, por exemplo, está financiando a indenização que o país paga por ter preso, durante 40 anos, pessoas com hanseníase em leprosários. As pessoas eram jogadas em leprosários e lá ficaram 40 anos. Então, eles vão cortando programas sem saber do que se trata, né? E quando eles propõem, por exemplo, comprar máscara e álcool em gel no recurso do fundo, eu vou te falar por quê. Eu já matei essa charada, Jucimere.
é porque é fundo a fundo, não precisa fazer convênio, não precisa fazer despesa, bota no Fundo Nacional, faz o Fundo Nacional virar cavalo e passa o dinheiro para os municípios. Eles estão transformando o Fundo Nacional e o Fundo Nacional e os fundos municipais de assistência social em cavalo, entendeu? Você pega o dinheiro, joga lá e manda comprar álcool em gel, porque não tem que fazer convênio, que foi uma luta nossa, né, Márcia? Foi uma luta do fundo a fundo. Eles estão aproveitando de uma proposta que era completamente salutar para fazer isso, para não fazer convênio, para não passar por procuradoria, para não passar por nada. Joga o dinheiro lá e transfere. Eles fizeram isso com outras coisas durante a epidemia, né? E tem mais uma coisa, os recursos durante a epidemia para os estados e municípios não foram igualitários. Não foram igualitários. Eles fizeram pressão sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que manter o desassossego. Desassossegar a imprensa, desassossegar o governo, desassossegar o Congresso e não dar brecha para a gente perder o SUAS, porque a gente pode perder. Eles podem, eles são capazes de tudo, né? Então, eles podem, eles não veem nenhuma... Porque como eles acreditam no individualismo, para eles um sistema protetivo que trata a família como foco, como prioridade, que garante... Porque o que eles defendem de família é uma excrescência, né? Eles não pensam a família, né, na organização da sociedade. Eles pensam em costumes familiares, é isso que eles defendem, né? A gente defende família. Família nas diversas composições, né? Eles defendem costumes, né, que eles acreditam, e impõem esses costumes para goela abaixo da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que continuar desassossegando eles. A gente tem que continuar perturbando a Damares, perturbando o Onix, perturbando a secretária nacional, que eu não sei nem o nome, porque eu esqueço. Descobri outro dia que uma ex-presidente do Congema está no governo federal, a Tânia Garibe, servindo a esse governo, não sei se saiu, se ficou, mas prestando esse papel de vergonha. Ela me disse, e ela chegou a me dizer que alguém precisava ir para o sacrifício. Eu falei para ela, ao contrário, está indo botar seu nome. Não dá para citar o texto da Hannah Arendt sobre uma inocência para quem está servindo. Como a Maria do Carmo Branco de Carvalho emprestou o nome, a Tânia Garibe está emprestando o nome para desmoralizar a CIT, para desmontar o CNAS, para desmontar o SUAS. Então, assim, a gente tem que dizer... eu não tenho problema de citar os nomes. Estão emprestando o nome para desqualificar um sistema protetivo, para valorizar um sistema fascista, individual, liberal. A gente não pode aceitar. Não pode se calar sobre isso. Onyx Lorenzoni tem que ser atormentado em qualquer aeroporto que pisar. Está matando pobre, está matando criança, está matando idoso. Culpabiliza pobre o dia inteiro. Agora, a culpa de ser pobre é do pobre. A culpa de não ter escolaridade é do analfabeto. O governo atual culpa a população de não ter emprego, de não ter escolaridade, de não ter trabalho, de não ter renda. O Bolsonaro a vida inteira chamou a Bolsa Família de Bolsa Esmola. A vida inteira. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho convivência. Via ele agindo lá no Estado. É um governo que culpa o pobre e que diz que o pobre tem que resolver sua vida. É a política do individualismo e da culpabilização. Isso a gente não pode aceitar. A gente não pode cair no engodo de que pobre é pobre porque quer, deixar a sociedade acreditar nisso, que pobre é pobre porque quer, que pobre não trabalha porque é vagabundo, que pobre vive de esmola, quer bolsa, mulher fica parindo porque quer Bolsa Família. Não dá para aceitar essas falas. E a gente tem que desassossegar, tem que confrontar. E eu não tenho medo dessa gente, não. Não tenho. Eles botam medo na gente, eles mandam o recado. Eles são capazes de tudo. E são mesmo, hein? Porque eu sou do Rio de Janeiro e sei. São capazes de tudo.
E quando eu digo tudo, é tudo. Mas a gente não pode, assim, não pode se calar. O único instrumento que a gente tem nesse momento é a voz. E última questão, prestem muita atenção em quem vocês vão votar para vereador e para prefeito. Isso vai fazer muita diferença. Eles não podem sair vitoriosos na eleição municipal. Se eles saírem vitoriosos na eleição municipal, pelos argumentos conservadores, machistas, misóginos, homofóbicos, racistas deles, nós vamos ter um 2022 muito difícil. E aí a gente não aguenta mais 4 anos de fascismo. Então, votem com muita atenção na eleição de 15 de novembro. Saiam para votar. Desmontem o projeto deles das prefeituras. Eles querem chegar nas prefeituras para terem cúmplices nas prefeituras. E isso a gente não pode deixar. Então, assim, eu acho que agradeço muito o convite, agradeço muito esse reencontro com o Congemas, foi uma experiência muito boa na minha vida, sempre foi muito marcante, guardo com muita saudade o período que tive na presidência, no CNAS, na CIT, né, nas pactuações, nas reuniões, do convívio, da alegria. A gente fazia política com alegria, a gente expandiu esse sistema com muita alegria. Eu não me lembro da gente viver tristeza em todo momento de construção do SUAS. A gente só viveu alegria, discordava aqui, discordava ali, mas alegres. Hoje a gente vive tristezas, né? A gente precisa, como para a síntese, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Beijo enorme de estar aqui com vocês. Obrigada, Marcela. É isso aí. E ninguém solta a mão de ninguém, né? Nós estamos aí numa grande força, uma força coletiva. Obrigada pela sua contribuição, foi brilhante, importante, corajosa. E é importante nós termos, assim, posições corajosas, porque elas não só alimentam esperança de projetos coletivos, mas nos dão também coragem, né? Então, gratidão aí pela sua contribuição, acho que foi bem importante, Marcelo. Obrigada mesmo. E nós vamos, com certeza, contar com você nessa mobilização, né? Certamente a Andréia vai falar ao final, agora, com relação à aprovação do PL, a sensibilização, né? A ampla sensibilização dos parlamentares, especialmente do Rodrigo Maia, do presidente Rodrigo Maia, para que nós possamos aprovar esse PL, que é uma janela de oportunidade no momento de restrição fiscal tão duro, né, que afeta a população. E nesse sentido, Márcia, nessa fase, nesse encerramento também, eu vi assim na mensagem final, nós estamos juntas na coalizão, Congemas também faz parte da coalizão de movimentos sociais pela revogação da emenda constitucional. Hoje é uma das ações centrais, além desse desassossego, dessa incidência, dessa visibilidade na imprensa oficial, nas mídias alternativas, que o Marcelo muito bem colocou, entrar na agenda dos movimentos sociais é extremamente estratégico, né? Está nas mãos da ministra Rosa Weber a avaliação da inconstitucionalidade da emenda constitucional 95. O Brasil, como vocês sabem, mais um país, se eu não lembro agora, que não tem, né, que tem um sistema que não tributa, por exemplo, não tributa rendimentos de investimentos financeiros, grandes fortunas, né? Nós temos um regime tributário extremamente injusto no Brasil, que faz com que sejamos, né, um dos países maior concentração de renda e riqueza. Então, a reforma, o Marcelo nos alertou aqui, nós temos que acompanhar de perto a reforma administrativa, o pacto federativo proposto, que pode virar uma prefeiturização, desresponsabilizar a União sobre essa narrativa falaciosa de que os municípios vão receber recurso. Na verdade, pode virar uma desresponsabilização da União no seu papel, então nós temos que ficar atentas a isso e incidir politicamente, né? O Congemas tem feito esse papel fundamental. E a coalizão, que nós fazemos parte, está fazendo um estudo de qual recurso necessário para assistência social. Márcia já falou aqui, mais de 100 bilhões seria necessário hoje, né? O CNAS aprova 84 bilhões, mas a gente já sabe que tem o corte aí de quase 50% nesse recurso para o orçamento do próximo ano, né? Pelo menos para serviço é 50%, né? Para benefício é despesa obrigatória, mas serviço o corte é 50%, 53%, se não me engano. Já está previsto para o ano que vem. Então, nós queremos te ouvir agora no final, Márcia, nesse encerramento,
quais os desafios para implementar a agenda em defesa do SUAS? Você percorreu todo o Brasil, fez várias conferências, fizemos uma conferência democrática, como diz o Marcelo, com uma perspectiva comunitária, com os movimentos sociais, diversos movimentos, né? E, assim, temos que aprovar medidas, temos que defender a agenda e revogar a emenda constitucional, é urgente, né? Além de retomar um projeto que aglutine essas forças democráticas, progressistas, para retomar o projeto de seguridade social que nós construímos e de sistema único de assistência social. Então, nós queremos te ouvir agora no final também um pouco dos desafios que é esse último bloco que encerra a nossa live. Ok. Bom, vamos lá. Às vezes, meu marido me pergunta, como que você aguenta tanto converseiro, essas lives todas, essas reuniões todas, né? Como é que vocês estão conseguindo fazer esse enfrentamento, né? Quando ele também fica muito indignado de ouvir cada dia notícias, né? E notícias de todas as áreas, né? Que não é só, né? As más notícias não são só da assistência social, infelizmente, né? Olha só os incêndios nas matas, né? Olha toda a situação do meio ambiente, da própria saúde, enfim, em todas as áreas, né? Por isso, eu penso que a gente tem que continuar reiterando, continuar conversando, continuar mapeando a realidade do Brasil, né? Continuar nos encontrando exatamente para a gente fazer com que essa nossa agenda tenha organicidade com a população. Nós fizemos um movimento muito importante que nos levou à Conferência Nacional Democrática de Assistência Social e foi incrível, incrível ouvir um conjunto, não é? De fato, de atores do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, de gente que estava lá falando da sua gente, falando da região amazônica, falando de todos os lugares desse Brasil. Foi muito importante ouvir os trabalhadores, foi muito importante, né, ouvir aquilo que era a demanda e o anseio e o sonho da população brasileira neste momento. Isso aconteceu agora, em dezembro, né? E nós tiramos uma grande agenda de lutas da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social e essa agenda de lutas está absolutamente atualizada, né? Infelizmente, eu posso dizer que o que nós denunciamos naquela primeira nota, né, depois, agora, no início da pandemia, quando a gente denunciou a fila de mais de 3,5 milhões de famílias no Bolsa, aguardando, esperando o Bolsa Família, né? Depois isso se complicou, porque as pessoas passaram a não ter acesso ao auxílio emergencial, quer dizer, um benefício mais do que direito, e que certamente a assistência social teria dado conta, o SUAS teria dado conta de fazer chegar, não é, esse benefício, essa renda a toda a população que precisa, não é? Nós falamos na nossa nota da revogação da emenda 95. Sem dúvida, essa é uma agenda permanente, não é? E aí você mencionou, Jucimere, a coalizão. A coalizão, né, é um grande, um amplo conjunto de entidades muito qualificadas. Nós fazemos parte, nós debatemos, assim como o Congemas e tantas entidades brasileiras que estão lá, né, fazendo um diagnóstico permanente de todas as muitas iniciativas, seja das leis em tramitação no Congresso, seja das pendências que nós temos, e aí, né, esse documento que já foi feito, enviado para a ministra Rosa Weber, agora, né, nós estamos aí, estão acenando com a possibilidade de, no início de outubro, ter uma manifestação, né, sobre a inconstitucionalidade, e aí isso possibilita a revogação da emenda 95, e também, né, esse documento, esse estudo que está estabelecendo a demanda, né, para todas as políticas públicas. E eu tenho insistido nisso. Cada município que eu converso, eu digo, vocês têm que, mais do que nunca, tomar pé da situação do município. Nós podemos e devemos reclamar, reivindicar, criticar, bater o pé em relação ao descaso do Ministério da Cidadania, em relação à irresponsabilidade desse governo.
Isso a CIT tem que fazer, o CNS tem que fazer, CONGEMAS, FONSEAS, todas as comissões bipartites, os conselhos estaduais, todas as instâncias do SUAS, né? O Fórum Nacional de Trabalhadores, o Fórum Nacional de Usuários. Agora, nós temos, sem dúvida, né, que fazer um movimento que a gente fez lá na década de 70, 80, 90, que foi exatamente olhar para os nossos territórios, olhar para cada município, não é? Qual é a situação dele hoje e como é que nós vamos reconstruir isso? Como é que nós vamos ter uma agenda positiva no município, mesmo com todas as dificuldades, né? E aí o Marcelo falou, eu quero reiterar, eu não tenho dúvida que o ano que vem, a partir do dia 1º, o resultado dessas eleições será um sinal, né, inclusive, da quantidade de trabalho e de investimento que nós, enquanto Frente Nacional, que o CONGEMAS, que todas as instâncias vão ter que ter para a gente viver 2021. A gente espera que 2021 seja um ano melhor que 2020, a gente espera, né, que as famílias tenham menos sofrimento e dor com a morte por óbitos, né? Milhares e milhares de famílias que hoje estão sofrendo a morte dos seus entes queridos. A gente espera que a sociedade tenha, né, ganhe consciência para obrigar, para pressionar, para mobilizar, no sentido de que o governo, né, de uma vez por todas, tenha a coragem da nomeação de um ministro da Saúde que de fato faça frente, dialogue de uma forma qualificada com o Congresso, no sentido, e com todas as instituições do Brasil, os especialistas, para dar resposta a essa pandemia tão grave, né? E eu penso que essa é uma agenda também nossa, da assistência social, porque nós vivemos todos os dias, quem está no CRAS, no CREAS, vive todos os dias com os serviços da saúde, com todos os serviços locais, e sabe bem o que significa quando é atendido ou atende o celular de uma família que diz que perdeu o filho, que perdeu a mãe, que perdeu o pai ou um ente da família. Então, nós temos que, a nossa agenda, né, da Conferência Nacional, ela tem que se concretizar. E ela se concretiza à medida em que cada município olhe a sua realidade, quantifique as famílias, os usuários, os serviços que estão demandando e os serviços que estão sendo possíveis de ser oferecidos. Que a gente não admita que as famílias sejam tiradas do programa Bolsa Família, que as pessoas sejam tiradas do auxílio emergencial. Isso tem que ser denunciado. Nós temos que criar os vários mecanismos de denúncia. As câmaras de vereadores em cada município deveria ser a referência dessa denúncia. Se a gente acredita na democracia, a gente tem que apostar nisso, identificar, né, um ator ali no município, seja um vereador, seja um deputado estadual, seja um gestor, um usuário, uma liderança, né, que de fato se faça presente. Eu penso que não são só as lideranças nacionais que vão fazer a diferença. Nós temos que fazer isso, como temos feito, né, com as frentes parlamentares estaduais da assistência social, com a Frente Parlamentar Nacional, com as câmaras de vereadores, com os fóruns de trabalhadores, de usuários. Nós temos que mobilizar todo mundo. A crise sanitária, econômica, política, social, ela não acaba em dezembro. Né? Nós sabemos que nós teremos muitos anos pela frente. E nós temos que denunciar. Nós não podemos banalizar, achar que é assim mesmo, que o governo cortou 60% e eu fecho a porta de um CRAS, que o governo cortou 60% e a população de rua que se amontoe nas ruas, embaixo dos bancos, nas praças. Quer dizer, nós não podemos nos conformar com isso. Eu penso que a melhor forma, né, da gente fazer esse movimento é utilizar os nossos espaços institucionais que nós acreditamos, não é? Seja o próprio Congresso Nacional, seja as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, os movimentos sociais. Nós temos movimentos muito fortes. Eu tenho falado com movimentos de mulheres negras, né, do norte e nordeste do país, é impressionante. Eu tive uma reunião outro dia com o movimento LGBTQI+, impressionante, lideranças de todo o Brasil, né, falando dessa vivência, do sofrimento em relação à violência que eles têm que suportar,
quer dizer, não é? Falando com a juventude, e aí é a saúde mental, é o suicídio, é a violência em todos os níveis. Então, nós estamos vivendo uma situação de absoluta gravidade, né, a preservação de todas as humanidades. E por isso, eu penso que nós temos inúmeros desafios. O que não pode é a gente achar que não tem o que fazer, que a gente tem que esperar 2022. Não. Todos os dias, né, cada um de nós, no seu espaço, tem que se pronunciar. Todos os dias. Sendo como pessoa, como cidadão, né, no seu local de trabalho, no seu espaço, com a sua família, com os seus vizinhos. Nós temos as tecnologias todas aí, não é? Nós temos a comunicação. Outro dia nós esboçamos, né, com a ajuda da Kênia, da Jucimere, num grupo aí da comunicação com a Luziele, da frente, da Ana Lígia, um plano de comunicação do SUAS. E é isso mesmo, nós temos que comunicar. Por que a assistência social é tão difícil das pessoas entenderem? É difícil porque a gente toca naquilo que é mais ameaçador do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do capital, do ponto de vista dessa elite que não enxerga as pessoas. Porque nós falamos de violência, nós falamos de abuso sexual, nós falamos de população de rua, nós falamos do abandono do idoso, nós falamos das coisas que são mais graves, que denunciam que esse sistema não pode continuar assim, e que é inadmissível que os nossos parlamentares não assumam, não é, o lado da defesa intransigente dos direitos da população brasileira. E se eles quiserem continuar assim, eles no futuro não terão a nossa confiança. E é isso que nós temos que fazer agora nesta eleição, é saber e conversar, assinar. Eu tenho falado com muitos pré-candidatos no Brasil inteiro, e eu digo para os trabalhadores, inclusive, para o movimento, vocês mandem um documento para o candidato assinar o compromisso em defesa da assistência social, em defesa dos direitos, como prefeito, prefeita, como vereadores. Então, eu penso que o Congemas tem um papel importantíssimo nesse momento das eleições, que estão aí em novembro, tem um movimento muito importante em relação à agenda junto ao Congresso Nacional, em relação a cada prefeito do Brasil. Eu fico sempre falando, imagina se 5.571 prefeitos do Brasil, né, se decidissem a enfrentar o que está acontecendo. O governo federal, ele destruiu o Pacto Federativo. Agora é um governo federal que não nos representa, e são os estados e municípios que estão aí, cada um tentando sobreviver, não é, da forma como é possível. E aí, a sociedade civil, os movimentos sociais, têm um poder imenso. O que nós precisamos fazer é deixar de fragmentar as nossas lutas. Por isso, esse movimento da coalizão é tão importante. Nós estamos discutindo uma economia para o futuro, na coalizão. Nós estamos discutindo, na Sexta Semana Social Brasileira, que reúne as várias entidades e grupos religiosos progressistas, nós estamos discutindo, não é, a economia de Francisco. É claro que tem perspectiva. Na Fundação Perseu Abramo, nós estamos discutindo o futuro do Brasil. Então, nós temos gente, nós temos inteligência, nós temos intelectualidade, nós temos compromisso, né? Isso nós mostramos ao longo desses anos todos. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o Congemas por esse encontro nosso, né? A gente sai sempre com mais responsabilidade, a gente sai sempre com mais preocupações, né? Com mais decepções das coisas que a gente ouve, né? E denuncia, mas a gente, sem dúvida, sai, né, também sabendo que tantos que nos ouviram, que estão aí colocando, né, na live os seus comentários, que a gente se fortaleça. Nós temos poder, nós temos capacidade, né, de mobilização, porque a gente só quer um país digno, a gente só quer um país onde a vida, né, tem a possibilidade de ser plena. Isso é muito simples. Se a gente tivesse, né, essa capacidade de desconstituir tudo aquilo que trouxe a escravidão, o racismo, os preconceitos todos, não é?
Então, muito obrigada aí pela oportunidade, um grande beijo, André, um grande beijo, Marcelo. Vamos continuar aí nessa luta, né? E muito obrigada, Jucimere, por sua condução. Viva a Frente Nacional em Defesa do SUAS. Viva! Viva o SUAS! Viva. Isso aí. Nós estamos fazendo a grande política, né? É isso que nós temos que pensar para o país. Fazer essas articulações, essas coalizões, essas alianças com esse objetivo comum, né? Que é por um país que seja, de fato, igualitário. E assim nós vamos encerrando a live agora com a fala da Andrea, que vai trazer também nesse encerramento os desafios do ponto de vista do Congemas, né? Ela pôde aí ouvir hoje os nossos debatedores, Marcelo e Márcia, que trouxeram reflexões muito importantes, análise profunda, né, dessa conjuntura, memória do SUAS, e agora a André, que está com essa tarefa aí de liderar os gestores nesse processo, teve um papel muito importante em 2009 com a recomposição dos recursos no orçamento, né, teve uma participação bastante ativa nesse papel de garantir os recursos para assistência social, e agora tem, né, liderado esse processo junto com outros gestores e gestoras para, né, ser a voz dos municípios, né? Eu gosto muito, Marcelo, do desenho do Congemas, esse olho, né, que expressa essa vigilância, né, na cidade que as coisas acontecem, também são produzidas as respostas, principalmente nesse momento que nós estamos, é um momento eleitoral. Então, André, qual que é o seu balanço final aí nessa live para a gente sair daqui também com expectativas, articular o povo aí para liderar esse processo de aprovação do nosso PL? Queremos te ouvir agora no encerramento. Bom, gente, em primeiro lugar, agradecer a Marcela e a Márcia mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade, é muito bom ouvi-los. Não só alimenta, mas nos oxigena. Entender que estamos em partidos, até ideologias inicialmente diferentes, mas temos uma bandeira muito forte que nos une, que é a luta por um país melhor, qualidade de vida melhor para as pessoas que mais precisam, é o senso de justiça falando mais forte, né? E ouvir esse resgate histórico, que é muito importante para nós, é dizer o quão é desafiador para essa gestão. Mas, como diz meu querido companheiro José Cruz, né, quisera Deus que fôssemos nós estarmos nesse momento atravessando uma das piores crises financeira, política e econômica desse país, aliada a uma pandemia. Porque quando isso chega no município, que é onde as coisas se dão, é onde as coisas acontecem, a gente se depara com a fragilidade desse sistema, com a dificuldade que se tem, né, em vários municípios, e aí o Marcelo trouxe uma realidade muito forte. Uma coisa é eu trabalho numa metrópole, conseguir imprimir a marca da assistência social, conseguir correr atrás de recursos aqui dentro. Outra coisa, os municípios de pequeno porte 1 e 2, que são a maioria desse país, lutar para manter isso. E nesse cenário tão adverso que a gente se encontra, nele também traz respostas para a gente muito fortes. Os municípios que se reinventaram, que conseguiram trazer o serviço, que mesmo com o Onyx dizendo que o auxílio emergencial não deu certo, porque os CRAS estavam fechados, e que isso não é verdade, os CRAS só não estavam abertos nas áreas de contaminação coletiva, onde por questão de saúde não foi possível abrir, onde se precisou, porque brigaram tanto que os CRAS não estavam abertos, mas o INSS sequer abriu ainda. Então, dentro desse lugar, para a gente pensar onde a gente está, pensar e a gente entender o quanto isso aqui nos oxigena. Numa tarde de hoje, ainda agora há pouco, a gente fazia um levantamento, mais de 100 pessoas nos acompanhavam nesse momento de fala. Então, pensar que nós estamos no momento de horário de trabalho, eu estou na secretaria ainda, todo mundo com uma agenda apertada, mas que a gente tem uma equipe muito aguerrida, que na hora que a gente precisou mobilizar para os atos públicos, tivemos aqui, Marcelo, uma disputa nesse espaço nosso, que eram vários parlamentares querendo falar, e a gente não conseguia conciliar com o espaço. Foi uma alegria tão grande para a gente começar a ver que nós estamos aprendendo a talvez falar de forma exógena, né? Talvez falar para fora, ou talvez fazer aquela comunicação que devíamos ter feito melhorado.
A gente está aprendendo, sim, acho que já melhoramos muito, já conseguimos, ainda precisa ser muito melhorado. E aí a gente traz também, a gente conta com seu apoio para a articulação da reunião com o presidente Rodrigo Maia. O deputado Danilo Cabral já agendou, ele já está ciente, pré-agendou, ele está aguardando, porque só de ver nosso momento, ver uma agenda que fosse conciliar. Deve demorar, hein, Andréia? Deve só demorar um pouquinho agora, porque o Rodrigo está com Covid, né? Então, só para... Vai atrasar uns 15 dias, porque ele está com... diagnosticou Covid ontem. Desculpa. Não, tranquilo, eu vi no noticiário comunicando isso. Vai, de fato, pré-agendado para ontem, uma possibilidade de nos receber ontem, que era quarta-feira. Por quê? Porque a gente consegue esse PL, a gente traz esse PL para a pauta, nós precisamos, juntos, e aí a gente conta com cada gestor, cada trabalhador, todos os parlamentares, cada um de nós temos uma ligação com o senador, tá? Fomos nós que o elegemos, fomos nós que o ajudamos a estar. Nós precisamos, nesse processo. Tá dando um pouco de interferência, Andréia. Acho que... Jucimere, eu vou ter que sair, tá, porque eu tenho uma outra live, agora às 5 horas, no outro sistema. Queria deixar um beijo para todo mundo, a gente vai se reencontrar em outros momentos. Desculpa ter que sair. Obrigada, Marcelo. Tá? Tchau, Marcelo. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Márcia, Tchau. se cuida. Andréia, interrompeu a sua fala, então, se você puder só retomar. O finalzinho, quando você consegue estava agora falando... ouvir, Ju? Começou... sim, agora estamos ouvindo. Uhum. Pronto, gente. Assim, além de agradecer o Marcelo, que precisou já sair, ele tinha um compromisso avisado a gente agradecer e mobilizar todos os gestores, todos os presidentes de colegiado que têm feito esse movimento com a gente. Ontem à noite, nós temos correndo atrás do senador Caruca, procurando ele, tentando, né, organizar, tentando falar com a assessoria, tentando passar informação. Então, assim, a gente agradece a todos os presidentes de colegiado por esforço grande. Nós temos uma agenda grande pela frente, nós temos articulação com o Congresso, nós temos, mais uma vez, as pautas da CIT, que é um espaço que é nosso, que não podemos perder esse espaço também. Nós temos esse momento de comunicação semanal com gestores, seja por informe, seja por diálogo, seja trazendo alguém para discussão, mas principalmente informando gestores, trabalhadores, de como está essa luta, o que é que a gente está trazendo, o que é que a gente está fazendo. Nós também temos um estudo, que vamos lançar aí em breve, que é um estudo colegiado que conseguiu financiamento sobre as desproteções sociais no Brasil. Nós queremos estudar e discutir o que está faltando, quanto é o vazio protetivo que se tem do segundo plano decenal, para que se possa, de fato, discutir na CIT o que falta para cofinanciamento, e a gente está falando do que falta para manter o que está funcionando, não é nem discussão. E dentro desse lugar tem uma série de elementos que a gente precisa trazer. Então, eu queria agradecer imensamente a todos. Agradecer a toda a diretoria do colegiado, que se me cansaram. Pedir que vários amanhã, com a frente estadual parlamentar do Ceará, já tivemos para o Sergipe. Então, muito obrigada a todos também, a todos que participaram dos atos públicos com a gente, ao trabalhador, aos usuários, às entidades, ao próprio CNRS, a todos, à frente, principalmente parceira nossa. Muito obrigada a todos. Eu queria finalizar, né, com um textinho que eu gosto muito, para a já vi. Tá dando um pouquinho de interferência. Vamos esperar. Agora acho que estabilizou. Vamos ver. Porque daí a gente quer te ouvir bem agora no finalzinho. Tava tremendo um pouco. Agora vamos ver se melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Você estava se despedindo. Vamos lá.
Me despedindo e querendo finalizar mesmo, eu queria ler esse trechinho de Cora Coralina, que eu gosto muito, que eu acho que ele fala muito do que a gente sente. Ela diz assim: desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas eu nunca me levei a sério mesmo. O que tem mais no chão, o que tem mais é chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, que a gente possa se inspirar em Cora Coralina para aguentar passar por tudo isso que a gente está passando. Eu tenho certeza que nós vamos vencer, né? Junto e ombreado com todas as famílias que, além de viver esse momento difícil, e ainda vivem a dor do luto. Então, nos solidarizando a todas as mais de 130 mil famílias brasileiras, que muitas perderam o arrimo de família, perderam a pessoa que sustentava a sua casa, e que, além de toda a situação de contingência de pobreza, ainda sofre com a dor da perca da família. Então, que a gente possa realmente se ombrear e que a gente possa não só esperar 2021 bem melhor que 2020, mas que possamos construir esse caminhar. E aí, reiterando que a Márcia traz, que possamos fazer a partir desse momento eleitoral. Que possamos assumir as prefeituras municipais, gestores comprometidos com a assistência social do Brasil. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Ju, mais uma vez, pela disponibilidade de sempre estar com a gente. Muito obrigada. Muito bom. Nós que agradecemos muito, agradecemos a Andréia, sua liderança, o seu papel fundamental nesse processo de defesa do Sistema Único de Assistência Social. Obrigada também, Márcia, por sua contribuição, por sua fala, sua análise e por sua força, né? Uma luta incansável também, que você protagoniza junto com tantas companheiras e companheiros queridos e queridas, né? Nessa luta em defesa dos direitos, de uma seguridade social universal, redistributiva, né? Com serviços de qualidade e democrática. E assim, com as palavras, né, lindas que a nossa presidenta do Congemas concluiu, nós vamos encerrando a nossa live de hoje, agradecendo demais a participação de todas e todos que trouxeram contribuições aqui pelo chat, pelo Facebook, né? Isso é fundamental, então compartilhe essa live, né? Disseminem o conhecimento e as reflexões e a agenda política em defesa do SUAS. Assistência social, uma política essencial, é um direito do povo, com financiamento público e participação social. Obrigada, um beijo, abraço, até a próxima. Obrigada, um beijo. Valeu, até. Tchau, beijo. A gente que agradece, Márcia. Um grande beijo. Tá muito bom. Tchau. Até amanhã, até amanhã.